Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu quero estar fazendo um comentário a respeito de Gênesis capítulo número 1, versículo número 1. Mas antes de mais nada, convido você a se inscrever no meu canal, curta e compartilhe este vídeo. Bem, Gênesis capítulo número 1 e versículo número 1 nos traz a seguinte leitura bíblica que nos diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bem, o motivo que eu quero estar nesta ocasião argumentando sobre este texto bíblico é devido ao referente assunto, que no determinado canal, um determinado doutor, propôs a seguinte tese, dizendo que todas as traduções estão erradas porque a interpretação e a leitura que você tem nas traduções cristãs está equivocada. Segundo ele, uma tradução correta seria, por exemplo, numa seguinte forma, quando começou Deus a criar. Uma interpretação mais ou menos semelhante a essa. E a expressão ali do verbo bará deve ser interpretado numa forma de um infinitivo. Não como criou, mas quando começou a criar. Uma ideia de criar e não de criou. Dando ideia ali de uma ação completa. Mas, em primeiro lugar, que para ele possa ter essa interpretação, ele deve de pegar o verbo que se encontra conjugado no tronco kal, na terceira pessoa do masculino singular, no tempo do aspecto verbal katal, ele deve de pegar e conjugar numa forma de um infinitivo, numa forma de berô, e não de bará. Uma vez que ele conjuga numa forma de um infinitivo berô, aí sim ele pode interpretar e traduzir como no princípio do criar. Mas na forma que está no texto massorético, no princípio criou, uma ação concluída, ponto. Não tem que se discutir sobre isso. Segundo lugar, ele diz também que no versículo número 1 deve ser interpretado ali como uma oração subordinada ao versículo número 3. Pois, segundo o mesmo, o ato da criação só começou a se desenrolar mesmo no versículo número 3. E a criação não foi concluída, no caso, no versículo número 1. Ali não se concretizou o ato da criação divina, mas a criação só começou a se desenrolar a partir do versículo do número 3. E por isso eu devo de entender que o versículo do número 1 é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida do infinitivo, segundo ele. E esta é a verdade absoluta e ponto. E a oração principal só se encontra no versículo do número 3. Bem, e segundo o mesmo, tomando como base, ele cita, por exemplo, pessoas como Rashi. E entre Rashi, outros seguem a mesma linha, como, por exemplo, H. Ewald, Kabud, Smith, C.A. Simpson, Spacer e outros linguistas seguem esta mesma interpretação, entendendo que a oração do versículo número 1, do capítulo número 1 de Gênesis, é uma oração subordinada ao versículo número 3, que é a oração principal. Mas, porém, na contramão desta linha de pensamento, nós temos, por exemplo, como N.H. Hildebrandt, J. Kelvin, Julio Van House, Skellner, Koenig e outros linguistas que dizem que nós podemos entender perfeitamente que também no versículo número 1 pode ser tomado ali não como uma oração subordinada, mas como uma oração independente, ou seja, uma oração principal, entendendo que a estrutura que se apresenta no texto massorético está correta, entendendo que no versículo número 1 do capítulo número 1 de Gênesis, o ato da criação se deu por completa, e a partir do versículo de número 2, que é uma oração subordinada, e o versículo número 3, que também seria uma oração subordinada ao versículo do número 1, que é a oração principal, se mostra o desenrolar e o desenvolver, no caso, do ato da criação divina, de como se deu nos mínimos detalhes. Então, sendo assim, nós temos duas linhas de proposta, temos duas teses, onde linguistas defendem de formas respectivas os seus pontos de vista. O problema não está nisso, o problema, como eu sempre digo, está em dizer que muitas verdades é a verdade absoluta. E muitas pessoas seguem esses pensamentos no YouTube dizendo, não, o cara é a última bolacha do pacote, o cara bateu o martelo e ponta, isso é a interpretação está correta. E isto é um equívoco, ainda mais se tratando dentro da academia. Existem teses, existem propostas de leitura, e toda proposta de linguista deve ser analisada de forma minuciosa e respeitada. Esta é a interpretação mais correta, sensata e coerente que se deve de ter. Então, sendo assim, a interpretação de se tomar o versículo número 1 como uma oração independente, uma oração principal, está correta, não está errada no seu todo. Não, ela não está equivocada. Mas também aqueles que entendem que ela é uma oração subordinada. Tudo bem, beleza, show de bola. É uma proposta que você tem uma certa base e uma certa defesa. Mas também você tem a certa base e a certa defesa que se entende que ali também pode ser uma oração principal e independente dentro da estrutura linguística do texto. O que o texto também dá base para isso. O que eu queria compartilhar com você nessa ocasião era isso. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.